Existe uma parte do Salmo 91 que quase todo mundo lê rápido, mas poucos realmente entendem. A maioria das pessoas gosta das partes mais confortáveis do Salmo. Gostam de ouvir que Deus protege, que Deus guarda, que nenhum mal chegará perto. Mas existe um detalhe escondido logo na primeira frase que pode mudar completamente a forma como você entende esse salmo. E hoje nós vamos explorar esse mistério. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal agora, porque aqui nós mergulhamos nas revelações mais profundas da Bíblia, conectando história, espiritualidade e ensinamentos que transformam a forma como enxergamos a palavra de Deus. E compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam fortalecer a fé hoje. Agora preste atenção nisso. O Salmo 91 começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. À primeira vista parece apenas uma frase bonita, uma promessa de proteção. Mas quando olhamos para o texto original hebraico, percebemos algo muito mais profundo. A palavra usada para habitar no hebraico é yashab, e essa palavra não significa apenas estar em algum lugar temporariamente. Ela significa morar, permanecer, estabelecer residência. Em outras palavras, o Salmo não está falando de alguém que visita a presença de Deus apenas quando precisa de ajuda. Ele está falando de alguém que escolheu viver constantemente próximo de Deus. Esse detalhe muda tudo, porque muitas pessoas querem as promessas do Salmo 91, mas poucas querem viver a condição que o próprio Salmo estabelece: habitar, permanecer, viver perto da presença de Deus. Agora, existe outro detalhe ainda mais intrigante nessa frase. Quando o Salmo fala do esconderijo do Altíssimo, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que essa expressão está ligada a algo extremamente importante na tradição judaica: o Santo dos Santos do Templo. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém. Era o espaço onde se acreditava que a presença de Deus se manifestava de maneira especial. Tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano. Agora, pense nisso por um momento. Se o Salmo 91 está fazendo referência a esse lugar, então ele está dizendo algo extraordinário. Existe um lugar espiritual onde qualquer pessoa pode viver na presença de Deus. Um lugar invisível, um lugar interior, um lugar onde a alma encontra descanso. E é exatamente por isso que o versículo continua dizendo que quem vive nesse lugar permanece à sombra do Onipotente. Na cultura do Antigo Oriente Médio, a sombra era um símbolo poderoso de proteção. Quem já estudou a geografia de Israel sabe que grande parte daquela região é formada por áreas desérticas. Durante o dia, o sol pode se tornar extremamente intenso. Para um viajante atravessando o deserto, encontrar sombra não era apenas um conforto, era uma questão de sobrevivência. Por isso, na linguagem bíblica, a sombra se tornou uma metáfora de proteção divina. É como se o Salmo dissesse: quando uma pessoa decide viver próxima da presença de Deus, ela encontra um tipo de proteção espiritual que funciona como uma sombra no meio do deserto da vida. Mas aqui entra uma parte da história que torna tudo ainda mais interessante. Muitos estudiosos acreditam que o Salmo 91 pode ter sido usado como uma oração de proteção pelos soldados de Israel antes das batalhas. Imagine guerreiros prestes a enfrentar guerras perigosas, repetindo essas palavras como um lembrete de que a verdadeira segurança não vinha apenas da espada ou do escudo, mas da confiança em Deus. Isso revela algo profundo sobre a mentalidade espiritual daquele tempo. A proteção divina não era vista apenas como ausência de perigo, era vista como presença de Deus mesmo em meio ao perigo. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam entender hoje. A fé não significa que nunca enfrentaremos desertos. Não significa que não haverá desafios ou momentos difíceis. A fé significa que existe um lugar de descanso espiritual, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. Agora observe algo interessante que acontece no versículo seguinte. O salmista diz: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Note uma palavra importante aqui: direi. Isso indica uma decisão consciente, uma escolha de declarar confiança. Na tradição bíblica, as palavras tinham um peso espiritual muito grande. Declarar confiança em Deus não era apenas repetir frases bonitas, era um ato de fé. Era uma maneira de fortalecer o coração diante do medo. Davi entendia isso profundamente. Antes de se tornar rei, Davi era apenas um jovem pastor cuidando de ovelhas no campo. Durante noites silenciosas no deserto, olhando para o céu cheio de estrelas, ele aprendeu algo que mudaria sua vida para sempre: confiar em Deus, mesmo quando ninguém estava olhando. Foi nesse ambiente de solidão que a fé de Davi foi construída. Talvez seja por isso que ele conseguiu enfrentar desafios que pareciam impossíveis. Quando o gigante Golias apareceu diante do exército de Israel, soldados experientes ficaram paralisados de medo. Guerreiros treinados recuaram, mas Davi avançou. Não porque ele era o mais forte, mas porque ele já havia aprendido a confiar em Deus nos momentos secretos. E isso revela uma verdade espiritual poderosa. Grandes vitórias públicas quase sempre nascem de uma fé construída em lugares secretos. Talvez seja exatamente por isso que o Salmo 91 começa falando do esconderijo do Altíssimo, porque a verdadeira força espiritual começa na intimidade com Deus. Não começa diante das multidões, não começa no palco, começa no silêncio do coração, começa no lugar secreto. E talvez hoje esse salmo esteja fazendo um convite para você. Em meio à correria da vida, em meio às preocupações e às pressões do dia a dia, existe um lugar espiritual onde sua mente pode encontrar descanso. Mas existe algo ainda mais intrigante no Salmo 91 que quase ninguém percebe. Logo depois dessa promessa de proteção, o texto menciona algo estranho, algo misterioso. Ele diz que Deus pode livrar uma pessoa de algo chamado o laço do passarinheiro. Essa expressão intrigou estudiosos da Bíblia por séculos. Que tipo de armadilha é essa? Por que o Salmo fala de uma armadilha invisível? E por que tantas pessoas acabam presas nela sem perceber? No próximo episódio, nós vamos explorar esse mistério. E você vai descobrir por que o laço do passarinheiro pode representar algo muito mais perigoso do que uma simples armadilha física. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu escolho habitar na presença de Deus. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam lembrar que mesmo no meio do deserto da vida, ainda existe um lugar de descanso na presença do Altíssimo. Porque no próximo vídeo, nós vamos revelar um dos símbolos mais intrigantes de todo o Salmo 91. E a explicação pode surpreender você.